Eu gostaria de falar com você agora a respeito da parábola do trigo e do joio. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Está em Mateus, no capítulo 3, versículo 38. E com o crescimento da igreja, surge em seu meio os crentes que só possuem aparência e permanecem assim até o dia da colheita do Senhor. Até o dia em que os anjos vão realizar a colheita segundo a ordem de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, no capítulo 13, dos versículos 24 ao 30, que diz assim: E propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Esta parábola, irmãos, é muito importante porque ela mostra a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. E durante toda a nossa permanência aqui na terra, será sempre assim. Sempre vão haver dificuldades, empecilhos, sempre vão haver tristezas, sempre vão haver mentiras e perseguições contra os verdadeiros servos de Deus. Mas nós não podemos simplesmente entregar os pontos. A palavra de Deus diz que aquele que é limpo seja limpo ainda, e aquele que é sujo, a cada dia que passa, ele faz mais sujeira, ele se suja mais. Mas nós precisamos dar exemplo de que somos servos do Deus Altíssimo, melhorando a cada dia o nosso caráter, melhorando a cada dia a nossa maneira de estar diante de Deus. A parábola da qual nós falamos nesta pregação só foi registrada pelo evangelista Mateus. Ela é de caráter profético, pois inclui-se entre as que se referem à consumação dos séculos. Após discorrer sobre a parábola do semeador, no mesmo capítulo, Jesus aproveitou o impacto do seu ensino, continuou na mesma linha de pensamento, tomou a figura da atividade agrária e tão comum aos seus ouvintes e propôs-lhe a parábola do trigo e do joio. E um dos principais, objetivos de Jesus com as parábolas era ensinar acerca
do reino dos céus. Há certas discussões exegéticas sobre o que vem a ser o reino dos céus. Uns dizem que esta expressão se refere ao domínio de Cristo, trazido por ele à terra, e difere da frase reino de Deus, que seria a manifestação final de Deus sobre todas as coisas. Em Mateus, no capítulo 4, no versículo 17, Jesus diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E refere-se à sua missão para aqueles que estavam em trevas. No capítulo 5, versículos 19, o Senhor alude ao que guarda os mandamentos e diz que este será chamado grande no reino dos céus, e indica um sentido futuro. Já no capítulo 12, versículo 28, ele afirma: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. E a respeito do trigo e do joio, vamos falar primeiro sobre o trigo. No sentido natural, notamos que trata-se de uma planta herbácea, cultivada em terras de clima temperado, cuja semente serve para fazer pão, por conter diversas proteínas. Na parábola em estudo, na parábola agora, em que estamos falando, que é a parábola do joio e do trigo, chamado de boa semente, refere-se ao modo muito claro, digo, aos filhos do reino, conforme está em Mateus, no capítulo 13, versículo 38, parte B. Notem vocês que quando Jesus proferiu este ensino, ele ainda não havia instituído a sua igreja, no sentido estrito, digo. E para nós hoje, irmãos, após o Pentecoste, entendemos que o trigo é uma figura dos crentes fiéis, é uma figura dos crentes salvos e é uma figura dos crentes santos, cheios de amor, que é a marca registrada do verdadeiro discípulo de Jesus. E crentes purificados pelo seu sangue, através da lavagem regeneradora do Espírito Santo, os quais estão reservados para a grande colheita na vinda de Jesus. Os comparados ao trigo fazem parte da lavoura de Deus. Não se perderão, mas serão recolhidos ao celeiro do Senhor. Deus nos ajude, irmãos, a ter as características da boa semente, e não apenas de crentes nominais, mas servos de verdade, semente sem mistura, de qualidade superior, em comunhão com a massa especial de que é formado o pão vivo que desceu do céu, o verdadeiro pão do céu, que é Jesus, conforme está descrito no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 32. E a respeito do joio, o que foi que Jesus ensinou? Esta planta, ou seja, o joio, significa erva anual da família das gramíneas, e cujo nome científico é Lolium temulentum. Ela cresce caracteristicamente nas plantações de trigo e tem um princípio tóxico. É coisa daninha, sabe? Ruim, que surge entre as boas e as corrompe. Existem muitas pessoas que possuem as características de um joio. Estão sempre no meio das pessoas boas, dos servos de Deus, sempre fazendo de tudo para atrapalhar o bom andamento da obra de Deus.
embora sejam muito parecidos com os filhos de Deus, porque se vestem iguais, andam iguais, têm a mesma linguagem, porém o coração é de procedência ruim. O joio é chamado também de trigo bastardo. Esta planta não difere do trigo, a não ser quando está próxima à ceifa. No sentido bíblico dado pelo próprio autor da parábola, que foi nosso Senhor Jesus Cristo, o joio são os filhos do diabo, são os filhos do maligno, conforme está registrado em João capítulo 13, versículo 38, parte B. Sabemos, irmãos, que no meio dos filhos do reino, no meio da boa semente, dos crentes fiéis, há também filhos do maligno. Estas plantas, ou seja, o trigo e o joio, podem conviver juntas, mas jamais devem se misturar. Existem pessoas nas igrejas hoje que se parecem muito com os crentes fiéis, mas não são. Elas crescem, ou seja, assumem posições e até no ministério, mas não são percebidas, visto que exteriormente assemelham-se aos crentes verdadeiros. Daí porque nos dias de hoje se faz muito necessário um dom que é muito importante nós adquirirmos, pedirmos a Deus, orarmos para que o Senhor nos conceda, que é o dom de discernimento dos espíritos, conforme lá em 1 Colossenses, capítulo 12, versículo 10, parte C, para que os mesmos sejam revelados. Uma pessoa que possui o dom de discernimento dos espíritos, ele não fica enganado jamais, porque Deus revela a ele a procedência de tudo e de todos. Vamos orar, irmãos. Vamos orar e pedir a Deus que nos conceda esse maravilhoso dom, que é o dom de discernimento de espíritos. O dom de discernimento de espíritos revela a você se aquilo que alguém está pregando ou está falando é da parte de Deus ou não. E você jamais ficará ou será enganado pelo diabo. Vamos falar um pouco sobre o campo, que é justamente o local onde essas plantas crescem, tanto o joio quanto o trigo. Eu já expliquei para vocês o que significam o joio e o trigo. O Senhor Jesus esclareceu aos discípulos o que era o campo, ao dizer-lhes: o campo é o mundo. Esta é uma afirmação interessante. O mundo, quando significa o planeta Terra, não pertence ao diabo, mas a Deus. Diz o salmista: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Está em Salmos, capítulo 24, versículo 1. Desse modo, nós temos uma outra visão do ambiente em que se encontram trigo e joio, ou seja, no mundo em questão, os salvos dentro da igreja e os perdidos, disseminados pelo inimigo, o qual faz que eles se infiltrem entre os crentes. Notem vocês que a Bíblia diz que a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. O mundo hoje conta com mais de 5 bilhões de habitantes. Apenas em quarto, aproximadamente, se diz cristão. E inclui as religiões ditas cristãs e as seitas diversas que se apropriam indevidamente do nome de Cristo. Se no tempo de Jesus os ceifeiros eram poucos para o tamanho da seara, imaginemos agora, ao final dos tempos, quanto é grande esta desproporção. Há mais pregadores do islamismo em todo o mundo do que missionários cristãos. Vejam vocês.
No Brasil, há mais terreiros de macumba do que templos evangélicos. E olha, irmãos, aqui a falta de pregadores é patente. A falta de pregadores é assustadora. Mas notem vocês que houve uma proibição por parte do Senhor daqueles servos de se arrancar o joio do meio do trigo, porque se arrancassem o joio, iriam danificar o trigo. E os servos ficaram inquietos. Então disseram-lhe ao Senhor: queres, pois, que vamos arrancá-lo? À primeira vista, vemos um zelo natural dos servos daquele homem, daquele pai de família, quando ao perceberem a presença do perigoso cereal, semeado não por eles, mas por um inimigo, desejavam erradicá-lo no momento em que constataram o fato desagradável, perpetrado de modo covarde às caladas da noite. Já haviam demonstrado seu espanto quando indagaram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? Ainda hoje, irmãos, no meio dos servos do Senhor Jesus Cristo, no meio da igreja, há uma inquietação e uma indagação aparentemente sem resposta para muitos. Porque o porquê Deus permite no mundo e até no meio do seu povo que haja o mal. Há crentes que gostariam de ver a mão do Senhor descarregar-se sem piedade sobre os ímpios lá fora e sobre os que são joio dentro da igreja. Muitas vezes nós mesmos nos indignamos por pessoas que só fazem o mal. Muitas delas dentro da igreja. A gente fica se perguntando como é que uma pessoa dessa pode estar dentro da igreja. E a nossa vontade, era que Deus pesasse a mão sobre estas pessoas e acabasse com elas. Mas Deus não trabalha deste jeito, nem deste modo, irmãos. Deus tem a sua forma de agir e o seu tempo de agir. É o zelo de Jonas, o qual preferia morrer do que viver. É isso que nós sentimos. Quando, após pregar, viu Deus demonstrar misericórdia aos pecadores de Nínive, conforme está lá em Jonas capítulo 4, versículo 3. É o zelo dos judeus, o que nós sentimos, anotado por Paulo quando diz: porque dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Está lá em Romanos capítulo 10, versículo 2. Mas vamos ver a resposta do dono do campo, a resposta de Deus. Ele diz: não. Sabe por quê? Porque ao colher o joio, vocês também vão arrancar o trigo junto com ele. Os servos do pai de família demonstravam zelo ao desejarem adotar uma medida radical, sem atentarem para as consequências. O dono do campo não queria o joio. Sabia que seu inimigo fizera a má semeadura. Estava consciente do problema, mas via mais longe. Observava os prejuízos causados por uma colheita precipitada do joio. Ele demonstrava prudência, demonstrava paciência para com o mal e não desejava prejudicar a boa safra. Assim, queridos, o Senhor Jesus explicou essa paciência do dono da terra. Ele disse: não queria perder o trigo. Ele sabia que o joio estava tão enraizado com o trigo que ao arrancá-lo, prematuramente prejudicaria o bom cereal. Ele preferiu aguardar a ceifa.
Ele disse: deixai crescer ambos juntos até a ceifa. O Senhor, na parábola e na sua explicação, ensina que a ceifa é o fim do mundo, quando os anjos, no papel de ceifeiros, colherão no joio, ou seja, colherão o joio, ou seja, tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Aí está a resposta sábia, irmãos. Deus não tem pressa. Os ímpios, no juízo final, comparecerão perante o trono branco para serem julgados, bem como os que parecendo-se, com os salvos, os que parecendo-se com os crentes, viveram no meio da igreja, mas só fizeram o que era mal, criaram escândalos e decepções ao povo de Deus. Aqui nos cabe uma explicação. Isso não quer dizer que hoje os homens de Deus, os seus ungidos, os anjos das igrejas, não tenham autoridade para excluir os que cometem pecados e transgressões evidentes nas igrejas. Destes devemos separar-nos, se não se arrependerem. Mas você também há de convir que hoje em dia é muito difícil alguém excluir um membro de uma igreja por questões de pecados ou má conduta. Até porque, infelizmente, muitos pastores hoje em dia escancararam as portas das igrejas. Estão visando quantidade. Não estão mais pregando a volta de Jesus, nem o reino dos céus. Estão pregando prosperidade, estão pregando vida fácil. Então eles querem muita gente para engordar os cofres das igrejas. Essa que é a grande verdade. Então, muitos pastores deixaram de zelar pelo bom andamento da obra de Deus. Então é no grande dia da volta de Jesus em que vai haver a colheita, aonde o joio será separado do trigo. Esses pastores, esses padres e papas que ficam oferecendo facilidades para entrar no reino dos céus, eles deviam ter o próprio céu deles para colocar essas pessoas todas que eles estão aí enganando e colocando no caminho errado, porque a Bíblia diz que o reino dos céus é tomado à força, e até hoje se faz força para entrar nele. Jesus diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e me siga. Então, queridos, não há facilidade, tem que ter renúncia, tem que abrir mão daquilo que nós gostamos, daquilo que queremos, para seguir a Jesus. Jesus disse que aquele que perde a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Mas aquele que quer ganhar a sua vida, viver nas regalias deste mundo, gozar das facilidades deste mundo, aqueles que querem a comunhão com o mundo e viver dentro da igreja, vão perder a sua vida, infelizmente. Vivemos neste mundo, irmãos, mundo de sofrimento, mundo de flagelo, mas temos uma viva esperança, pois pertencemos ao reino dos céus. Estamos neste mundo de passagem. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Somos assistidos diariamente por Deus, o qual comissionou os seus anjos para que nos livrem dos males. Em breve estaremos em sua glória, momento em que venceremos para sempre as dores, as enfermidades e os problemas desta vida. Por isso, vale a pena, irmãos, esperar mais um pouco. Jesus nunca disse que seria fácil. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que é ter bom ânimo no mundo tão cruel, um mundo tão desigual?
igual a este. É saber que tudo isso é passageiro, que por mais que demore, por mais que seja difícil, nós temos um Consolador, que é o Espírito Santo, que enxuga as nossas lágrimas, que alegra os nossos corações. Devemos orar, irmãos, pelos que estão conosco na igreja e não dão testemunho de autênticos cristãos, para que Deus tenha misericórdia deles, enquanto é tempo. Diversos homens no passado deram muito trabalho aos seus pastores, os quais tiveram paciência e os entregaram nas mãos do Senhor. Hoje, depois de uma autêntica metamorfose, tornaram-se excelentes crentes e tudo fazem para a frutificação. Então eu acredito que se houver uma predeterminação, até mesmo daqueles que claudicam, que se desviam da boa conduta no Evangelho, se arrependerem, ainda podem ser uma bênção nas mãos de Deus. Se você se arrepender daquilo que você está fazendo de mal, pedir a Deus que o auxilie, Ele vai transformar a sua vida. Enquanto há vida, há esperança. E o dono do campo não permitiu que cortassem o joio precocemente, receoso de que por engano ceifassem também os pés de trigo. Por isso, há em nosso meio autênticos filhos do maligno, usados pelo diabo para nos enganarem e nos conduzirem à perdição. E portanto, irmãos, sejamos imitadores de Cristo, ao vivermos uma vida de piedade no aguardo de sua vinda gloriosa. Deus não permite que eliminemos o joio do meio do trigo pelo seguinte motivo: muitos, os quais hoje dão mau testemunho, possuem parentes e amigos salvos na igreja. Se nós excluirmos os que ainda não provaram o novo nascimento, os quais representam o joio, podemos danificar o trigo. Ou seja, aqueles seus entes queridos não entenderão a nossa atitude, entristecerão e até se desviarão dos caminhos do Senhor. O que temos de fazer é orar. Orar para que o Senhor tenha misericórdia e transforme os corações de pedra em carne, dos que estão em nosso meio e não tiveram o real encontro com Jesus. E se você que está me ouvindo agora, de repente está na igreja, mas ainda não entendeu o grande amor de Deus por você, e de repente faz coisas que desagradam a Deus, desagradam a igreja, a sua família, eu quero convidar você ao arrependimento hoje. Aonde você estiver me ouvindo agora, em qualquer parte do mundo, seja através do rádio, da internet, eu quero te convidar para fazer uma oração. E onde você estiver, dá uma paradinha, coloque as mãos no seu peito e eu vou orar por você. Senhor Deus, eu quero abençoar esta pessoa onde ela estiver, porque ela sentiu o toque do Teu Espírito Santo e quer se arrepender. Embora esteja tanto tempo na igreja, não havia entendido ainda o Seu amor misericordioso. Não havia entendido a Sua paixão por ela. Mas hoje, tocado pelo Espírito Santo, foi às lágrimas. Está arrependido, Senhor. E eu quero abençoar esta pessoa e declará-lo vitorioso, no nome de Jesus. Deus te abençoe, querido. Deus faça de você um trigo frutífero e bem-aventurado para o reino de Deus. Deus abençoe você e a sua família. Amém. Muito bem, queridos.
Esta foi mais uma mensagem do coração de Deus para o seu coração. Eu sou Mateus Braga, sou fundador do projeto Caravana da Amizade Gospel, sou evangelista. Eu quero dizer para você que se você gostou dessa mensagem e quer enviar um convite para que esse pregador possa estar na sua igreja, você pode ligar para mim direto, DDD 21, a operadora é TIM, o telefone é 8373-8052. O meu e-mail é caravana-da-amizade-gospel@hotmail.com. Você pode visitar também o blog da Caravana da Amizade, que é caravana-da-amizade-gospel.blogspot.com.br. Se sentiu no seu coração o desejo de abençoar o meu ministério, o Ministério Mateus Braga, com uma oferta de amor, você pode enviar a sua oferta através do Banco Bradesco, agência 0129, dígito 5, e a conta é 0161-806, dígito 7. Deus te abençoe.